Sabe aquela ideia antiga de que comer menos pode fazer a gente viver mais e melhor? Pois é, não é só papo de avó. E se a ciência tiver finalmente decifrado o código por trás desse segredo? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, um dos fenômenos anti-envelhecimento mais potentes que existem. A grande questão que move a ciência é essa. Será que dá para não só frear, mas de fato reverter alguns sinais do envelhecimento? Dar um passinho para trás no relógio biológico? A resposta, pelo jeito, está no nosso prato. Ou, para ser mais exato, no que a gente deixa de colocar nele. Bom, o nome do jogo aqui é restrição calórica. E olha, não tem nada a ver com passar fome ou ficar desnutrido, ok? Pensa assim, é uma redução inteligente e calculada da energia que a gente consome. E os resultados em laboratório são de cair o queixo. De organismos bem simples, tipo leveduras, até primatas, o efeito é o mesmo. Eles vivem mais e, o mais importante, vivem com mais saúde por mais tempo. Só que, para nós humanos, a coisa nunca foi tão simples. A gente já sabia que a restrição calórica trazia um monte de benefícios. Melhorava o metabolismo, diminuía a inflamação. Mas o como? Qual é o segredo? Que botãozinho molecular essa dieta aperta para combater o envelhecimento? Esse era o grande mistério, até agora. E para resolver esse mistério, a investigação foi direto na fonte, o sangue. Vamos ver o que os cientistas encontraram por lá. Então vamos falar do estudo Calorie. E pensem só no comprometimento dessa galera. Durante 2 anos inteiros, um grupo de adultos super saudáveis topou reduzir o que comiam em mais ou menos 14%. Não era nada radical, sabe? Mas foi uma mudança constante, pensada justamente para a gente descobrir os segredos da restrição calórica em humanos. Então, com as amostras de sangue do antes e do depois desses 2 anos, os pesquisadores entraram em ação com uma tecnologia de ponta, a proteômica. Pensa nisso como um scanner super avançado que mapeia todas as proteínas no sangue. A ideia não era achar uma única coisinha, mas sim procurar por padrões, por uma assinatura molecular que a restrição calórica deixou para trás. E o que eles acharam foi, assim, impressionante. O que a gente vê aqui é a dimensão da coisa. O perfil de proteínas no sangue das pessoas mudou completamente. Não foi uma coisinha aqui e outra ali, foi uma reorganização geral. Um sinal claro de que a restrição calórica estava literalmente reconfigurando a biologia daquelas pessoas em um nível muito profundo. E essa reorganização toda estava atacando de frente várias daquelas marcas do envelhecimento que a gente tanto ouve falar. Ou seja, a restrição calórica diminuiu a instabilidade do nosso DNA, ajudou a limpar aquelas células zumbi que se acumulam com a idade e até melhorou o jeito como as células usam os nutrientes. Na prática, era como se a dieta estivesse fazendo um relógio biológico andar para trás. Mas no meio de tanta mudança, uma coisa chamou muita atenção. Foi a pista de ouro, o fio da meada que os cientistas precisavam. E essa pista apontava para um lugar bem específico: o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico. E o ponto de virada foi esse aqui. A queda mais drástica, a mudança mais óbvia, aconteceu num grupo de proteínas de uma parte do sistema imune chamado sistema do complemento. Essa foi a grande sacada. A partir daí, a investigação focou totalmente nessa área. Mas o que é esse tal de sistema do complemento? Para simplificar, imagina que ele é o alarme de emergência do corpo. Quando ele detecta um problema, tipo uma bactéria, ele soa o alarme e pinta um alvo no invasor, para que as outras células de defesa saibam quem atacar. É um sistema super antigo e essencial para a nossa sobrevivência. O problema é que, com o passar dos anos, esse alarme pode ficar meio defeituoso. Começa a disparar sem parar mais baixinho, sabe? Isso cria uma inflamação constante e de baixo grau pelo corpo todo. Os cientistas têm até um nome para isso: inflammaging. Uma mistura de inflamação com aging, de envelhecimento. E essa inflamação crônica parece ser o motor por trás de um monte de doenças da idade. Ok, então o foco agora é no sistema do complemento. Os cientistas começaram a procurar pelo principal suspeito, a molécula que estava por trás de toda essa inflamação. Para a gente achar o culpado, precisamos entender como o alarme funciona. É como uma cascata. Várias coisas podem dar o start, mas no final, todos os caminhos levam a uma proteína central chamada C3. Quando essa C3 é ativada, ela se quebra, e um dos pedaços que ela solta é uma molécula super-inflamatória, a C3A. Ela é basicamente a sirene do alarme. E aqui vem o pulo do gato. O estudo Calorie
descobriu que a restrição calórica derrubou os níveis dessa molécula inflamatória, a C3A, de forma muito clara e significativa. Ou seja, a dieta estava conseguindo desligar essa sirene que não parava de tocar. Aí alguém pode pensar, mas isso é só porque o pessoal emagreceu, né? E essa é uma ótima pergunta. Só que a análise mostrou que não. A redução da C3A não dependia do peso perdido. Claro que emagrecer faz bem, mas diminuir essa molécula específica era um efeito direto da restrição de calorias em si. É um mecanismo único. Ok, então a dieta baixa a C3. Mas de onde ela vem? Conforme a gente envelhece, quem é que está produzindo essa inflamação toda? A resposta para isso foi uma virada de roteiro total. A aposta de todo mundo por muito tempo era o fígado. Afinal, ele produz muitas dessas proteínas. Mas a equipe do Kaleri foi mais a fundo e usou uma técnica super nova para rastrear a verdadeira origem do problema. E o que eles descobriram foi chocante. Eles usaram uma espécie de relógio biológico de órgãos, um algoritmo que consegue estimar a idade de cada órgão pelas proteínas que eles soltam no sangue, e o resultado foi incrível. A restrição calórica não estava rejuvenescendo tudo por igual. Ela estava freando o envelhecimento de forma muito, mas muito intensa em um único lugar, no tecido adiposo, na gordura. A conclusão, então, foi clara como o dia. A grande fábrica dessa inflamação que envelhece a gente não era o fígado, como todo mundo pensava. É a nossa própria gordura, principalmente a gordura visceral, aquela que fica ali, escondida, em volta dos nossos órgãos. E essa descoberta não só resolve um quebra-cabeça antigo, como abre um caminho totalmente novo, um caminho que pode mudar o futuro do envelhecimento saudável. Então, vamos amarrar as pontas. A gente começou com o mistério da restrição calórica. A pista, o sistema imune. O suspeito, a proteína C3A. E a cena do crime, a nossa gordura visceral. Foi uma verdadeira investigação científica, passo a passo. E a grande revelação é esta. Se a C3, que vem da gordura, é esse ponto central, isso significa que a gente achou um alvo. Um alvo que pode ser atingido com medicamentos. Em vez de todo mundo ter que fazer uma dieta super restrita para o resto da vida, o que, vamos combinar, é muito difícil, talvez seja possível criar um remédio que mire nesse alvo e traga os mesmos benefícios. E isso nos deixa com uma pergunta que vale ouro. Será que, ao mirar nessa molécula, a C3A, a gente encontrou a chave para destravar os benefícios da restrição calórica para todo mundo? Será que estamos mais perto de estender não só a vida, mas os anos de vida com saúde? Bom, a ciência não para, e a resposta pode estar mais perto do que a gente imagina.